Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Wilker Dias e o intuito de eu ter criado esse canal aqui é para trazer uma mensagem da palavra de Deus para a sua vida, com o objetivo lógico de que possa Deus falar com você e que a nossa vida espiritual, a sua vida espiritual, ela possa evoluir. Tudo baseado com as experiências que eu tenho vivido nos últimos anos da minha vida até aqui. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto que Deus tem colocado no meu coração há um certo tempo para cá e que tem me direcionado de uma forma muito objetiva e muito certeira para a minha vida espiritual, porque tudo na nossa vida, a base de tudo na nossa vida está ligado ao lado espiritual e é baseado na fé e a fé em Cristo Jesus. Sabe que se você pegar a Bíblia, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, pegando aí como último profeta do Antigo Testamento Malaquias, até a vinda posteriormente de João Batista e Jesus Cristo, onde se inicia o Novo Testamento, existe um período aí de aproximadamente 400 anos, aonde Deus não fala com o povo na terra. Ou seja, Deus falava no Antigo Testamento usando profetas. Então, por 400 anos, Deus não envia ninguém, não levanta ninguém, para ser uma voz dele a uma geração. Diante disso, o povo daquela época dos tempos de Jesus, principalmente ali os líderes religiosos, eram pessoas que se encheram de muito conhecimento. E automaticamente, aos anos da minha vida, eu percebi que quanto mais conhecimento nós temos sobre determinado assunto, mais resistentes nós acabamos nos tornando, e isso é algo natural, sobre tudo aquilo que é novo. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você tem entendimento e conhecimento de uma determinada área, a gente tem o hábito de ficar um pouco mais resistente a tudo aquilo que é novo, e isso pode nos atrapalhar para receber daquilo que Deus está fazendo e está trazendo para mim e para a sua vida. Diante disso, quando Jesus começa a ministrar ao povo, e ele começa a fazer sinais, Jesus começa não só a pregar e ensinar, mas começa também a fazer sinais, curando o povo, restaurando a saúde das pessoas, ressuscitando os mortos, como ele fez algumas vezes. Então, esses sinais nada mais eram do que uma forma de Deus estar dando experiência ao povo, falando ao povo que Jesus vinha dele. E Jesus, em tudo que ele faz, tem um objetivo. Em tudo que ele fala, tem um objetivo. Eu quero falar para você hoje em relação a uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18 até o versículo 35. É uma passagem um pouco extensa. Eu vou aqui, de uma certa forma, resumir o início dela para você. Jesus, fez alguns milagres. Ele, logo antes, ele tinha ressuscitado o filho de uma viúva, e ele ensinando as pessoas. João Batista, ouvindo falar disso, que João Batista nesse período aqui estava preso. João Batista envia dois dos seus servos, dos seus discípulos, até Jesus, para fazer um questionamento para Jesus. Se Jesus era realmente aquele que havia de vir, ou seja, o Messias, né, o Filho de Deus, o Messias prometido ao povo. E os discípulos foram. Quando esses discípulos chegam até Jesus e perguntam isso para Jesus, Jesus vai responder para eles assim: voltem e digam para João tudo que vocês veem aqui. Ou seja, Jesus tinha acabado, ensinando para a multidão, Jesus tinha acabado de curar muitas pessoas, restaurar a saúde de muitas pessoas. Então, tudo aquilo que os discípulos viram e ouviram das pessoas que estavam ali, porque tinha uma multidão em volta de Jesus. Jesus deixou claro para eles: vocês só voltam e falam para João Batista o que vocês estão vendo e ouvindo aqui. Só isso. E ele já vai entender. João Batista sendo profeta, né? Então, João Batista já ia entender que tudo aquilo que estava acontecendo, que os discípulos iam falar para ele, já era suficiente. Então, Jesus dá essa ordem para os discípulos de João. Logo após que eles saem, Jesus vai começar a ensinar e instruir a multidão. E é aqui onde eu quero começar a entrar com você. Ainda não é o ponto-chave, mas dentro do contexto. Jesus vai ensinar para a multidão. O que vocês foram ver no deserto? Aqui ele está falando, voltando a respeito de João Batista. Depois você pode ler, acompanhar essa passagem pela tua Bíblia aí. Quando ele vai falar isso, ele começa a falar: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, vamos dizer que o vento ali é cheio do Espírito Santo. Ou o que vocês forem ver? Um homem ricamente vestido? Bom, esses aí estão nos palácios, ou seja, João Batista não era assim. João Batista, a própria Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor diz que ele se vestia de uma forma bem peculiar, ele se vestia com vestes de pelos de camelo, com um cinto de couro amarrado nos seus lombos. Então, Jesus vai voltar a dizer: o que vocês foram ver? Um profeta?
aqui inicia um processo de honra e reconhecimento de Jesus a respeito de quem João Batista era. Então Jesus vai dizer: que vocês foram ver um profeta? Eu vos digo, muito mais do que profeta, porque dos que nasceram de mulher não existiu nenhum maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus continua ali instruindo e ensinando. Diante disso, Jesus continua o seu ensino e no versículo 27, ele até recita uma palavra do profeta Malaquias, do Antigo Testamento, declarando que aquela palavra era a respeito de João. Ele fala assim: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Então ele acabou declarando uma palavra dos profetas do Antigo Testamento a respeito de João, declarando que aquilo que era profetizado era sobre a vinda de João Batista. Tudo isso tem um objetivo. Jesus não está ensinando nada por acaso, não ensina nada por acaso. Então, diante disso aqui, no versículo 28 e 29 em diante, seguindo, ele vai dizer assim: e todo o povo, até os publicanos, no versículo 29, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Ou seja, todos aqueles que eram batizados por João reconheciam que o que João Batista fazia havia justiça, ou seja, que ele vinha de Deus, e tudo aquilo que vem de Deus tem um propósito. E no versículo 30, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Então aqui significa assim, que os líderes religiosos, não estou criticando eles, até porque na época era outro padrão do que é hoje, mas a essência do evangelho ela continua sendo a mesma e sempre vai ser a mesma, que o evangelho é verdade e tudo. Eles tinham uma resistência com aquilo que João estava fazendo, tinham uma resistência também com Jesus. E isso muito baseado, ao meu entendimento, de que eles tinham muito conhecimento da lei. Só que, ao mesmo tempo, eles não tinham experiências, eles não tinham aquilo que muitas vezes Deus queria deles, que era poder ter experiências com Deus para que eles pudessem acreditar no novo que Deus estava enviando. No versículo 31. Aí Jesus vai começar a ensinar, e aqui está uma chave espiritual que eu quero deixar para você. A partir daqui, versículo 31. Jesus dizendo: ao que posso, pois, comparar os homens dessa geração. Aqui Jesus vai começar a falar para os homens daquela geração que não reconheciam quem era João e não se batizavam por ele. Ou seja, aqui ele está ensinando aquela multidão ali, principalmente para os líderes religiosos, os fariseus e os doutores da lei. Com o que se parecem? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Agora, reparem nisso daqui. Jesus está dizendo que aquela geração era comparada a crianças. Em algumas versões vai dizer como meninos inconstantes, que se assentam nas praças e tocam flauta, mas ninguém está dançando. Ou seja, quando Jesus diz isso, vamos analisar dessa forma. É como se ele quisesse dizer assim: se você está tocando flauta, só que não tem ninguém dançando, significa que ninguém está prestando atenção e que você muitas vezes não está tendo resultado com aquilo. Porque se você está tocando flauta, você espera que alguém escute aquilo e que alguém possa, de uma certa forma, responder aquilo. Ou seja, dançando. A forma de Jesus ensinar foi essa. Vocês cantam um lamento, mas não tem ninguém chorando. Ou seja, vocês estão tentando fazer uma coisa, mas não está surgindo resultado nenhum. É isso que Jesus está querendo ensinar aqui para eles. Mas vamos seguir. Versículo 33. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Então presta atenção, Jesus começa ali dizendo que eles estão tentando fazer algo, uma geração que tenta fazer algo, que não está tendo resultado, o que espera, e ao mesmo tempo ele vai falar, mas aí vem quem está fazendo a vontade de Deus e está tendo poder sobre aquilo, porque João tinha muita gente indo até João e se arrependendo e se batizando ali. Aí vem Jesus e começa a fazer muitos sinais e milagres e ensinando o povo. Então, automaticamente, João Batista e Jesus tinham resultados. Estava acontecendo algo a respeito do que eles estavam fazendo, algo estava acontecendo. Então, eles tinham um resultado sobre aquilo. Mas a geração que Jesus está ensinando não tinha resultado.
Só que, além disso, aqui entra uma coisa que eu quero compartilhar com você. Quando eles falam que Jesus vai dizer ali sobre João, aí vem João não comendo e bebendo, vocês dizem que ele tem demônio, significa que Jesus está dizendo o seguinte: aí vem uma pessoa fazendo a coisa certa e tendo resultado, e vocês estão criticando João. E aí vem Jesus, que come e bebe, ao contrário de João, mas tem resultado, e vocês dizem que aí vem um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, ou seja, vocês também criticam Jesus, o Filho do Homem. Então, a crítica, ela se torna, ao ensino de Jesus, um impedimento para que, naquele tempo, as pessoas ali, os líderes, tivessem resultados espirituais. Porque se você analisar, toda a inveja que os líderes religiosos tinham a respeito de Cristo Jesus era muito mais baseado no que Jesus fazia, os resultados que ele tinha. Porque Jesus pregava, uma multidão ia atrás. Jesus curava pessoas, Jesus amava as pessoas, Jesus estava fazendo muitos sinais, porque ele tinha poder para fazer isso, dado pelos céus, na vida daquelas pessoas. O mesmo Jesus que reconheceu quem era João. É isso que Cristo quer ensinar para nós. Ele estava dizendo para os líderes religiosos que o que João estava fazendo era certo, que João veio de Deus, já estava profetizado sobre a vida de João. E para que vocês recebam algo dos céus espiritual, vocês têm que reconhecer João e passar por João e aprenderem também comigo, com os ensinos de Jesus que ele estava ensinando. E os líderes não queriam aquilo, eles não estavam entendendo. Se você levar para a nossa vida nos tempos de hoje, quantas vezes nós não podemos agir assim? Quantas vezes tem alguém fazendo algo que realmente Deus mandou, que realmente Deus concedeu uma autoridade para a pessoa fazer? E às vezes a gente, por muito conhecimento, a gente ainda não reconheceu isso, principalmente porque a gente não leu, não conhece a palavra. Então, essa forma de Jesus ensinar, ela não só abre a nossa mente, alma, espírito e intelecto para um entendimento de coisas espirituais, como também nos prepara para viver aquilo que Deus tem guiado e direcionado o teu povo na terra para poder fazer. E o que Jesus mais quer é que você, que esteja vendo esse vídeo, tenha não só um reconhecimento das coisas de Deus, mas que receba dos céus aquilo que só Deus pode colocar na sua vida e entregar para você, para que você possa fazer o que Deus espera de você, para que você possa viver o que Deus já determinou sobre a sua vida. Mas para isso, Jesus deixa claro que existem coisas que nós muitas vezes precisamos reconhecer, para que nós possamos avançar de nível. E para avançar de nível, só é possível quando nós reconhecemos quem Deus já está levantando na terra. E não tem como reconhecer quem Deus está levantando na terra se nós não conhecermos a palavra. Porque é conhecendo a palavra que nós entendemos como que Deus trabalha, como que Deus age, como que Deus faz. A palavra sempre foi, sempre será a chave de tudo. E Jesus finaliza no versículo 35 dizendo assim: mas a sabedoria é comprovada, em outras versões diz justificada, por todos os seus discípulos ou por todos os teus filhos. O que isso significa? Que diante do que Jesus ensina, porque ele reconheceu João, porque ele honra João e reconhece João por onde ele passa, os líderes religiosos não reconheciam, mas ainda criticavam João, criticavam Jesus, perseguiam João, perseguiam Jesus, e Jesus está ensinando que, através da sabedoria, os filhos vão ser justificados, ou seja, aqueles que reconhecerem, aqueles que buscarem aprender com quem Deus está levantando, aqueles que praticarem o que a palavra ensina e que honrarem quem Deus tem levantado, aqueles vão receber e vão ter resultado. É muito simples a forma de Jesus nos ensinar. E eu vim aqui dizer e trazer isso para você, porque de repente você está precisando dessa mensagem, porque existe algo na sua vida que Deus já quer fazer há muito tempo, já está disposto a fazer há muito tempo, e já determinou fazer, mas às vezes por um conhecimento que às vezes você ainda não teve das coisas de Deus, possa estar impedindo. Mas eu creio que se Deus trouxe você aqui, que se Deus colocou você para ouvir essa mensagem, eu creio que nada mais será impedimento para a sua vida espiritual daqui para frente. Eu creio que você, a partir de hoje, vai começar a entender o que está vindo de Deus e o que não está vindo de Deus. Eu creio que a partir de hoje, a honra e o reconhecimento de quem Deus está levantando nessa terra vai entrar dentro do teu coração, da tua mente, alma, do teu espírito, e vai não só conectar você ainda mais com Deus, mas que vai determinar aquilo que Deus já decidiu derramar e colocar sobre você. Pois eu creio que Deus tem algo muito maior e melhor daquilo que você pede, que você pensa, segundo diz a palavra dele. Que ele fará muito mais além daquilo que você pede, que você pensa, segundo o poder dele que em nós opera. Então, tudo que Deus tem para a sua vida, tudo que o Senhor quer colocar
em você, para que ele possa usar através de você, vai vir através de um reconhecimento, através de honra de todos aqueles que ele tem levantado, para que você também receba do que Deus tem colocado na vida deles, assim como todos recebiam que passavam pela vida de Jesus e que continuam recebendo até hoje, todos aqueles que reconhecem quem é Jesus, que ouvem a sua palavra, que praticam a sua palavra e obedecem aos teus mandamentos, estão recebendo aquilo que Jesus veio para entregar por nós. Não somente um caminho de salvação eterna, mas colocar e entregar para você nessa terra toda a autoridade que você precisa e que você necessita para continuar rompendo, para continuar avançando, para continuar prosperando. E quando eu falo de prosperar, não estou falando de dinheiro, de riquezas financeiras, mas uma prosperidade que vem de dentro para fora, uma prosperidade da sua alma, das nossas emoções, que vão determinar as nossas decisões, que vão determinar o caminho certo que nós devemos seguir, prosseguir, e muito mais, que aonde você chegar, você vai se tornar uma bênção na vida da sua família, na vida das pessoas que te conhecem, na vida das pessoas que cruzam o seu caminho todo dia. Porque agora você não é mais aquele, não será mais aquele, em nome de Jesus, que vai tentar tocar flauta, mas ninguém está dançando. Vão cantar o lamento, mas ninguém está chorando. Não. Agora você vai ser um dos filhos da sabedoria, daqueles que vão fazer algo em prol das pessoas e Deus vai te dar resultados. Que você vai amar as pessoas, vai profetizar na vida das pessoas e Deus, o Senhor, vai fazer, porque o Senhor quer e almeja usar você, a sua vida e tudo aquilo que você tem, que você possui, para que outras pessoas, assim como eu um dia tivesse uma oportunidade de ter um crescimento e um avanço espiritual, porque de onde eu vim, eu tive que reconhecer cada pessoa que passou pelo meu caminho. Deus colocou muitos líderes espirituais no meu caminho para que eu chegasse até aqui. Hoje eu só posso estar aqui falando e pregando o evangelho para você porque eu reconheci cada pessoa que Deus colocou no meu caminho e eu entendi que essas pessoas que entraram tinham autoridade para fazer aquilo, para falar e me ensinar sobre aquilo. E eu reconheci elas e eu honro elas até hoje. Sempre que eu tenho oportunidade, eu honro e reconheço cada uma das pessoas que Deus colocou na minha vida, para que eu pudesse evoluir, para que eu pudesse crescer espiritualmente e para que eu pudesse hoje trazer essa mensagem aqui para você, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. O meu desejo é que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te guie e que Deus te direcione nas suas principais decisões, através da luz divina da revelação da palavra de Deus, que só pode vir através de Cristo Jesus, através do teu Santo Espírito que habita em nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te prospere em tudo que você fizer. Em nome de Jesus. Amém.